Olá, boa tarde. O relatório do orçamento propõe um valor de 5 bilhões e 127 milhões de reais para o fundo eleitoral em 2022. A proposta para o salário mínimo é de R$ 1.212. O comércio popular começa a semana do Natal de olho no pagamento da segunda parcela do 13º. O desmatamento na Amazônia ultrapassa os 10 mil quilômetros quadrados de janeiro a novembro. É a pior marca para o período em 10 anos, segundo a ONG Amazon. Uma nota técnica do Ministério da Saúde reduz para 4 meses o intervalo para aplicação da dose de reforço contra a Covid. E estabelece uma 4ª dose para pacientes imunossuprimidos que passaram por transplantes, por exemplo. E ainda, sobe para 375 o número de mortes por causa do tufão Rai nas Filipinas. Países da Europa aumentam as restrições para tentar conter o avanço da variante Ômicron. Natal na floresta. Um presépio flutuante navega pelos rios da Amazônia. O Jornal Hoje está começando. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que aguarda receber documentos da Anvisa sobre a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Mas a agência afirma que a decisão para essa faixa etária seguiu o padrão adotado desde o começo da pandemia. Fomos vítimas de um ataque de hackers, né? São criminosos, e estamos trabalhando fortemente, dia a dia, para retornar o Conect SUS. A gente já exibe essa reportagem para você. A gente ouviu agora o ministro Marcelo Queiroga falando sobre o ataque ao site, né, da Anvisa, mas a gente vai, obviamente, atualizar tudo isso aqui para você. Agora, portanto, temos então essa reportagem que o ministro fala exatamente sobre essa questão que envolve, portanto, a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Vamos juntos aqui acompanhar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a Anvisa ainda não mandou para o Ministério a documentação completa que embasou a decisão da agência de autorizar o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Queiroga também afirmou que não teve acesso ao parecer da Comissão Técnica de Assessoramento em Imunização, a CETAI, que é uma comissão coordenada pelo próprio Ministério da Saúde. A CETAI já se manifestou a favor da vacinação das crianças. O Ministério disse que o que a comissão apresenta como decisão para liberar a vacina nem parece documento. Não é um comunicado ao público que vai fazer o Ministério da Saúde se posicionar de uma maneira ou de outra. Eu preciso de toda análise. Toda análise da qualidade, da evidência científica apresentada, avaliação da amostra de pacientes naquele ensaio clínico. Nós temos que verificar tudo. A pressa é inimiga da perfeição. O principal é a segurança. No ano de 2021, considerando o pico, onde houve 4 mil óbitos, crianças de 5 a 11 anos, menos de 150 óbitos. Não que eu esteja menosprezando, cada vida é importante. Ontem à noite, em resposta ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União afirmou que na próxima quinta-feira, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid vai analisar as informações da Comissão Técnica de Assessoramento em Imunização e abrir consulta pública, que irá até o dia 2 de janeiro. No dia 4, haverá uma audiência pública e a decisão do Ministério só sairá no dia seguinte, dia 5. Os técnicos que compõem a CETAI foram unânimes em defender em outubro a inclusão das vacinas para a faixa etária de 5 a 11 anos. A posição foi referendada numa reunião na última sexta-feira. A CETAI avaliou dados epidemiológicos sobre a doença entre crianças e destacou que nos países onde a vacinação nessa faixa de idade já está em curso, a avaliação é favorável. Diz ainda que a Câmara Técnica espera que o Ministério da Saúde acate o posicionamento obtido por unanimidade e defina as estratégias para a operacionalização mais adequada da vacinação desse grupo etário, a fim de alcançar a maior cobertura no menor tempo possível. Diretores da Anvisa disseram estranhar essa atitude do ministro. Lembram que a forma de manifestação da agência é a publicação no Diário Oficial, que as informações usadas para a decisão ficam disponíveis para acesso público e que sempre foi assim para todas as liberações de uso de vacinas. Esse procedimento que nós estamos seguindo é um procedimento que nós já estamos adotando desde o começo da pandemia. Então, é por isso que
parece haver alguma questão de comunicação aí que precisa ser resolvida. Essa análise da análise, no que diz respeito à segurança e eficácia da vacina, na nossa visão, é algo novo, porque a gente está acostumado, após a decisão da Anvisa, que tem por responsabilidade avaliar risco versus benefício, não tem mais nenhuma ponderação nesse sentido. Avaliar custo-efetividade, avaliar questões de gestão, logística, são coisas próprias do Ministério, sim. Mas questionar a segurança ou a eficácia da vacina não é algo que é esperado, não. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e integrante da CETAI, Juarez Cunha, lembra que a vacina para as crianças não é a mesma que já chegou ao país, que se o governo decidir vacinar, ainda precisa negociar com a Pfizer, e isso leva tempo. Para ele, não há justificativa para uma consulta pública, que é algo que nunca foi feito, nem para a demora na decisão sobre a vacinação contra a Covid para as crianças. Se o Ministério da Saúde pretende fazer uma audiência pública, que é muito estranho, porque nunca se fez uma audiência pública para uma decisão de proteção para o uso de qualquer outra vacina, que a decisão da Câmara Técnica já foi exposta e já foi clara para o ministro. Se isso vai ser colocado em prática pelo Ministério ou não, daí isso quem pode responder é o Ministério. Quanto mais tempo demorarmos com a decisão de que sim, usaremos a vacina, mais tempo vai demorar para chegar essa vacina até as nossas crianças. Em entrevista hoje à Globo News, o biólogo e doutor em microbiologia da USP, Átila Yamarino, disse que o governo tem feito em relação à vacinação das crianças é negar evidências científicas. Com os resultados que a Pfizer apresentou nos Estados Unidos e aqui no Brasil dos testes de segurança, já era suficiente para a aprovação dessa vacina para uso permanente, nem uso emergencial, porque fizeram testes muito detalhados com as crianças. Agora ela já está em uso nos Estados Unidos, tem milhões de crianças vacinadas, sem efeito adverso grave registrado em milhões de crianças, ou seja, ela já está em fase 4, que é a fase de segurança, onde todas as vacinas em uso estão, e é segura. O que o ministro está fazendo agora é negacionismo. Ele não está agindo pela saúde pública como ele diz que age. A Anvisa reforçou o pedido de proteção policial para servidores da agência depois da aprovação da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Ontem, a agência encaminhou as ameaças recebidas para os órgãos de investigação, como o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e também a Procuradoria-Geral da República. A Anvisa informou numa nota que os ataques ocorrem desde o mês passado, mas cresceram depois da decisão de autorizar o imunizante para o público infantil. A PGR informou que ainda ontem determinou a adoção de providências para assegurar a proteção dos dirigentes da agência diante de ameaças feitas possivelmente em represália a posições técnicas adotadas pela Anvisa. Essa demora toda aí do Ministério da Saúde para decidir sobre a vacina das crianças, essas ameaças a técnicos e dirigentes da Anvisa, são o tema de hoje da Andréa Sadi, já aqui comigo. Andréa, boa tarde e muito bem-vinda. O que é que você destaca aí desse bastidor todo, dessa confusão toda? Tudo bom, Trali? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Trali, técnicos, especialistas, integrantes da Anvisa passaram o final de semana com medo, preocupados com essas reações do governo federal e também para saber como as autoridades vão responder a esse novo pedido deles, que foi feito ontem. Eles já estavam discutindo isso nos bastidores, porque eles querem proteção para fazer o trabalho técnico deles, principalmente em relação às vacinas. Qual é a notícia do dia, Trali? Hoje pela manhã, esses integrantes da Anvisa estavam acompanhando as novas declarações do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e ficou ainda mais claro para eles o seguinte, que o Queiroga ele está totalmente alinhado com o presidente Bolsonaro. Ele não deu nenhuma declaração de apoio aos técnicos da Anvisa, mesmo após aquela declaração do presidente Bolsonaro na semana passada, intimidando os técnicos, dizendo que ele quer os nomes dos técnicos que aprovaram essas vacinas, e hoje o Queiroga foi na mesma linha. Então, qual é a avaliação
que os técnicos da Anvisa, eles fazem. Ora, ele não tem nenhum tipo de argumento científico, eles estão falando do ministro da Saúde, ele está apenas fazendo um discurso político, está usando o cargo como um palanque, porque o Queiroga, como eu já contei aqui algumas vezes, ele está de olho nas eleições de 2022 e ele precisa dessa vitrine do cargo para fazer campanha. Ele quer sair candidato a deputado federal e ele precisa do apoio do presidente Bolsonaro. Então, Tralli, na visão dos técnicos da Anvisa, qualquer solução a respeito dessa vacinação agora para crianças de 5 a 11 anos, eles acham que por causa da pressão, inclusive do meio político e do meio jurídico, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, eles aguardam não só a proteção das autoridades, como no caso da Polícia Federal, mas aguardam uma solução jurídica. Acham que vai vir uma resposta pela Justiça por meio do Supremo em relação à vacinação, Tralli. Então vamos aguardar para ver o que de fato vem das decisões do Supremo em relação a essa nova etapa agora da vacinação envolvendo crianças. Como você disse, são duas questões seríssimas. A integridade física, né, desses servidores da Anvisa, desses funcionários técnicos todos aí, e essa vacinação, né, contra a Covid para as crianças de 5 a 11 anos. Brasil afora, a gente ouve muitas mães e pais aí angustiados, aflitos e ansiosos para que isso comece. E até agora a gente não tem definição alguma em relação a essa vacina para as crianças contra a Covid. Obrigado, Andréia. Um ótimo trabalho para você e um excelente começo de semana. O Ministério da Saúde anunciou hoje que o Brasil vai doar para outros países até 30 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Lista dos países beneficiados ainda não foi divulgada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 14 países da América Latina não devem atingir 40% de cobertura vacinal até o fim deste ano. O governo brasileiro afirma que a doação não vai afetar o Programa Nacional de Imunizações. E o ministro da Saúde afirmou hoje que a expectativa agora é que o Conect SUS volte a funcionar na próxima quarta-feira. Esse sistema que emite o Certificado Nacional de Vacinação foi alvo de um ataque hacker e já está fora do ar tem 10 dias. Fomos vítimas de um ataque de hackers, né? Eles são criminosos e estamos trabalhando fortemente, dia a dia, para retornar o Conect SUS. A expectativa, eu não quero aqui cravar, né? Porque eu já falei que voltaria a semana passada, sofremos um ataque de hacker um pouco depois, um outro, né? A impressão é que me foi passada pelos técnicos e que até quarta-feira estaria solucionado. O Ministério da Saúde confirmou hoje, numa nota técnica, a redução de 5 para 4 meses para a aplicação da dose de reforço contra a Covid. Esse prazo é a partir da aplicação da segunda dose. E o governo também anunciou a aplicação de um novo reforço para pacientes imunossuprimidos, como pessoas com câncer, HIV, ou seja, é uma quarta dose de vacina para esse público. E o intervalo também vai ser de 4 meses, contados a partir do primeiro reforço. Vamos juntos aqui para o nosso telão, para a gente ver como é que estão os dados da vacinação no Brasil, informações reunidas pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias dos estados. 17 estados não divulgaram os dados ontem, alguns estados ainda estão com problemas na divulgação, depois que hackers invadiram o site do Ministério da Saúde, o aplicativo, né, e a página do Conect SUS já tem 10 dias. Em 24 horas nós temos aqui 4.894 pessoas que tomaram a primeira dose. Segunda dose ou dose única, 12.918. Dose de reforço, 30.623. Total até aqui, 48.435 pessoas que receberam vacina para a Covid em 24 horas. Desde que a campanha de imunização começou, 160.442 brasileiros, né, 944, tomaram a primeira dose. Passamos de 75% da população do nosso país. A dose completa, ou seja, a vacinação completa, 141.401.066 brasileiros, 66,29% da população do país, e a dose de reforço, portanto, 22.777.895 brasileiros, 10,68% da população do Brasil. No mapa agora para você aqui em verde escuro, os estados com maior percentual de pessoas com esquema vacinal completo em relação à população.
estão aí os 5 primeiros: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Vamos juntos agora dar uma olhadinha nos dados da pandemia aqui no Brasil e aí nós voltamos para o nosso telão. Em 24 horas, o nosso país registrou 54 óbitos por Covid-19 desde o começo da pandemia. 617.838 brasileiros, infelizmente, perderam a vida para essa doença. De sábado para domingo, foram diagnosticados 1.313 novos casos de Covid e o total de casos até aqui, 22.211.128. Média de casos está em queda de 62% em relação a 2 semanas. São 3.397 novos casos por dia. Média de mortes também está em queda, uma queda de 34%, com 128 óbitos por dia. E agora as médias de mortes nos estados. 5 estados mais o Distrito Federal, você acompanha comigo aqui, aparecem em cinza porque não divulgaram os dados ontem. 3 estados estão com alta e aparecem em vermelho. Em amarelo, 3 estados em estabilidade. E em azul, os 15 estados que registraram queda na média de mortes. Os números podem não corresponder à realidade exatamente por causa dos problemas provocados por esse ataque hacker na sexta-feira da semana retrasada. Vamos ver se, de fato, depois de amanhã, o sistema do Ministério da Saúde volta a funcionar, como prometeu o ministro da Saúde. Detalhes em relação ao seu estado, você sabe, você confere sempre em g1.com.br/coronavírus. Olha só, começou hoje no Ceará a cobrança do comprovante da vacinação contra a Covid para quem tiver que entrar em prédios públicos do estado. Vamos juntos comigo aqui, ó, na nossa tela. Passaporte da vacina vai ser exigido de servidores e do público em geral. Só não precisa apresentar o comprovante quem, tiver serviços da área de ensino, ou seja, fizer parte dos serviços de saúde, assistência social, enfim, tudo isso aí é importante para você. E mudando de assunto, a Prefeitura de Florianópolis anunciou hoje o cancelamento da queima de fogos na virada do ano. Essa medida é para tentar evitar aglomerações nesse momento em que existe o risco de uma nova onda de Covid com a chegada da variante Ômicron. Na avaliação da Prefeitura, o impacto para o turismo deve ser mínimo, já que as reservas nos hotéis da capital catarinense estão praticamente esgotadas. Vamos dar uma olhadinha aqui no G1. Acabei de pegar o celular, porque por falar nessa questão de festas de fim de ano, tem uma reportagem no G1 que mostra exatamente como é que está essa questão Brasil afora, tá vendo? As cidades que estão descartando shows, as que vão manter festa no Natal, mas só queima de fogos no Réveillon, enfim, todas as cidades, as capitais brasileiras em que vai ter alguma coisa, como é que vai ser, enfim, você pode conferir tudinho aqui, ó. Aracaju, tá vendo? Não vai ter o Réveillon da Orla da Atalaia, Belém, festas canceladas na capital por causa do aumento de casos de Covid, BH e assim por diante. Então, você confere exatamente o que vai acontecer e o que não vai mais acontecer na sua cidade, tá? Se você não tem o app do G1, baixa no seu celular, é de graça e você confere tudo isso aqui. Maravilha? Vou deixar o celular aqui de volta para a gente continuar com o nosso noticiário. Estado de Nova York, nos Estados Unidos, vive uma disparada dos casos de Covid. Variante Ômicron do coronavírus pode estar relacionada a esse aumento. Vamos então até Nova York conversar ao vivo com o nosso correspondente, o Ismar Madeira. O Ismar está por dentro desse assunto, e de tudo que vai acontecer nessa reta final para o Natal e na virada do Ano Novo. Ismar, o que é que você destaca? Bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde, Trali, para você, boa tarde a todos. Olha, desde sexta-feira o estado de Nova York bateu o recorde de 3 dias seguidos com mais de 21 mil casos positivos. O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, disse que o aumento do número de casos na cidade agora é um novo desafio e que está avaliando as condições para a tradicional festa de Réveillon que acontece na Times Square. Ele disse que há 2 fatores favoráveis para a realização do evento. É ao ar livre e a participação será restrita a pessoas vacinadas. Mas afirmou também que vai se reunir com os organizadores e ainda nesta semana deve anunciar uma decisão final.
O presidente Joe Biden deve fazer um pronunciamento amanhã sobre a Omicron e sobre também o aumento do número de casos, de hospitalizações e de mortes por Covid no país. As autoridades estão preocupadas com as viagens e as festas de fim de ano. A estimativa é que 100 milhões de pessoas viajem nas próximas 2 semanas, um aumento de mais de 30% em relação ao ano passado. Os aeroportos já estão movimentados. Estamos animados para ter a família reunida de novo, disse este passageiro. Já este outro estava preocupado com tanta gente no saguão e nos voos. Especialistas orientam as pessoas a fazerem testes de Covid antes de se reunirem com a família e amigos. Este é um dos motivos do aumento das filas nos locais de testagem em todo o país. As pessoas querem ter certeza de que não estão infectadas. Este rapaz disse que vai visitar os sobrinhos e não gostaria de transmitir Covid para eles. Na cidade de Nova York, novos postos de testagem devem começar a funcionar nesta semana. A cidade também está aumentando os pontos de vacinação. Doses de reforço são oferecidas até em ônibus. Nova York tem um dos maiores índices de imunização do país. 71% da população do estado estão totalmente vacinados. E já dá para perceber um bom resultado. O número de casos de Covid está aumentando muito nas últimas semanas. Mesmo assim, o número de mortes se mantém estável. Olha a comparação com Michigan, onde só 56% da população estão totalmente vacinados. O número de casos está aumentando e o de mortes também. A variante Delta ainda é a predominante nos Estados Unidos, mas a Omicron já foi registrada em mais da metade dos estados americanos. Alguns eventos já começaram a ser desmarcados para conter a Covid. A Liga Nacional de Basquete cancelou 3 jogos ontem e 2 esta semana porque jogadores dos times testaram positivo. A Universidade de Harvard anunciou que as atividades presenciais serão temporariamente suspensas depois das festas de fim de ano. Nas 3 primeiras semanas de janeiro, as aulas serão remotas. Várias outras no país vão fazer as provas finais online e suspenderam atividades não essenciais em ambientes fechados, incluindo bibliotecas e ginásios de esportes. E as situações vão se multiplicando aí em relação ao resto do planeta, nesse sentido de você segurar essa Covid agora na reta final do ano. Veja que a partir de hoje entram em vigor mais restrições na Europa para deter a Covid. O número de casos está subindo em vários países, como o Reino Unido, por exemplo. E é para lá que a gente vai ao vivo com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho, saber exatamente como é que ficam os planos dos britânicos para o Natal. Muita coisa vai mudar, Rodrigo? Bem-vindo e boa tarde para você. Salve, Trali. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Tem muita gente recalculando rota, né? Nesse momento, está acontecendo uma reunião de gabinete do governo britânico para discutir o avanço da Omicron. Os ministros vêm falando há dias que ainda não podem garantir que o Natal vai ser sem restrições. Os números de casos de Covid no Reino Unido vêm batendo recordes seguidos. Por outro lado, os de doses de reforço também. Mais de 50% das pessoas com mais de 12 anos já receberam reforço. O momento é de alerta, mas a vacina está fazendo o trabalho dela. O número de mortes vem até caindo. Enquanto isso, a Suíça é mais um país europeu a anunciar medidas para os não vacinados. Bares e restaurantes, por exemplo, só vão deixar entrar quem provar que está imunizado. A preocupação com a nova variante também adiou um dos principais eventos políticos da Europa, o tradicional Fórum Econômico Mundial, na cidade suíça de Davos, que sempre acontece no início do ano. Agora vai ser no começo do verão europeu. Hoje, a OMS disse que a Omicron está causando infecções também em pessoas vacinadas ou que já tiveram Covid. Também hoje, Tralli, foi o primeiro dia útil do novo lockdown na Holanda. E é lockdown de verdade. Lojas, restaurantes, bares, teatros, cinemas e museus estão fechados. O governo holandês determinou também que as pessoas só podem receber 2 convidados em casa, com exceção para o Natal, quando o limite vai ser de 4 pessoas, Tralli. Valeu, Rodrigo. É isso, né? Dar uma recuada para depois voltar a avançar com segurança. É isso aí. É a vida, a saúde em primeiro lugar. As pessoas ficam frustradas, mas é necessário, né? Por isso que a gente não pode descuidar nem um minuto dessa Covid, não. Não pode vacilar. Tem que vacinar. Obrigado, um abraço para você e um ótimo trabalho. De volta aqui ao Brasil, o Hospital do Fundão, que é um hospital de referência no Rio de Janeiro,
passa por uma grave crise, com fechamento de leitos, demissão de mais de 800 profissionais. Ele é referência em pesquisa e casos de alta complexidade. O Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecido como Hospital do Fundão, está enfrentando dificuldades neste fim de ano. Na última semana, vários leitos de CTI fecharam e tem casos graves na emergência, segundo funcionários que não querem ser identificados. A situação da emergência, ela está bem caótica. Às vezes o atendimento que precisa realmente ser imediato, mas pela superlotação, pela falta de leito, não é possível fazer. Já tivemos casos de pacientes sendo atendidos no chão, paciente em risco iminente de morte. Isso devido à emergência estar funcionando com inúmeros leitos fechados. E a situação deve piorar ainda mais. 850 profissionais que foram contratados através de uma parceria com a Fiotec, da Fiocruz, vão ser demitidos. A verba para manter os funcionários era extraordinária para o combate à pandemia. Sem esse dinheiro, o hospital, que tem 329 leitos, terá que fechar 110, ou seja, 1/3 dos leitos da unidade, por não ter equipe suficiente para atender os pacientes. Desses 110, 101 já foram fechados, de acordo com o censo hospitalar do município. 46 são de UTI, a maioria por falta de médicos e enfermeiros. Sem ter como internar os pacientes, a situação na emergência está ficando pior, segundo o relato de uma outra funcionária que também preferiu não se identificar. Está tudo superlotado, não tem mais onde colocar ninguém, inclusive os médicos e enfermeiros estavam falando hoje que não tem que fechar a porta para não receber mais ninguém. Em outubro, a direção do hospital alertou que a unidade ia enfrentar problemas. Leitos que foram reformados e equipados com a ajuda da iniciativa privada vão ficar parados. A direção disse hoje que tem procurado uma solução para manter os 850 profissionais. O contrato será encerrado no dia 30 de dezembro e afirmou que o número de leitos foi reduzido devido ao fim do contrato. Enquanto isso, pacientes seguem sem atendimento. Meu marido operou em 2006 a válvula biológica e agora está dando problema na válvula. Chegamos aqui 8h30 da manhã, era 5h30 da tarde, ainda não tinha sido atendido na emergência. 5h30 fomos todos dispensados. Além dos 101 leitos no Hospital Universitário Clementino Fraga, outros 763 leitos estão fechados em 6 hospitais federais no Rio de Janeiro. Que drama, né? E o povo, como é que fica nessa situação? Nós procuramos o Ministério da Saúde para falar sobre essa crise no Hospital do Fundão, sobre o fechamento de leitos, nesses outros hospitais federais do Rio, e até agora estamos aguardando por uma resposta. E você vai ver ainda hoje aqui conosco, o desmatamento na Amazônia é o pior em 10 anos, pior para o período de janeiro a novembro, de acordo com a ONG Amazon. E a seguir, o relatório do orçamento propõe um valor de 5 bilhões e 127 milhões de reais para o fundo eleitoral em 2022. Proposta para o salário mínimo é de R$ 1.212. E ainda sobe para 375 o número de mortes por causa do tufão Rai nas Filipinas. Nós voltamos já já com tudo isso e muito mais. Uma hora e 56 minutos, voltamos ao vivo aqui com você, sempre pelo horário de Brasília, né? Hoje, 20 de dezembro, é dia do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Juntando com a primeira parcela, o 13º representa uma injeção de pelo menos 230 bilhões de reais na economia do Brasil. Os comerciantes apostam que parte desse dinheiro vai para as compras do fim de ano. Em São Paulo, as ruas do comércio popular amanheceram lotadas, faltando 5 dias do Natal. É tanta coisa na sacola que precisa dar um jeito para conseguir levar tudo embora. Um pouquinho que a gente pode comprar, né? Oh, mas parece que com esse pouquinho deu para fazer um muitão. É que aqui é barato, né? A gente veio baixar o barato. Assim como a Simone, muita gente veio para 25 de março, comércio popular no centro de São Paulo, para resolver as compras de fim de ano. O Renato comprou presente para toda a família. Os presentinhos para os filhos, né? Para a esposa, para todo mundo. É como se fosse uma sensação nova, novamente, né? Porque há 2 anos praticamente sem reunir o pessoal. Dessa vez, realmente, a gente vai se reunir, trocar presente, fazer uma confraternização familiar.
A União dos Lojistas da Rua 25 de Março acredita que as vendas deste ano vão superar facilmente as do ano passado, principalmente por causa do avanço da vacinação e as pessoas voltando às ruas. É difícil, né? Mas ano passado, com o auge da pandemia, né? Pouca circulação e tal, não foi um ano tão legal. Então a gente acredita que seja muito melhor que o ano passado. Mais pessoas com carteira assinada e com 13º no bolso. Segundo a FEComércio, que representa cerca de 1 milhão de empresários paulistas, esses fatores explicam uma expectativa de um aumento de 5% nas vendas de Natal em relação ao ano passado. Pode parecer pouco, mas o impacto é significativo. Aproximadamente 4 bilhões de reais. A assessora econômica da FEComércio explica que o resultado não é melhor porque o desemprego, o endividamento das famílias e a inflação em alta atrapalham. Apesar de ser um crescimento pequeno, ainda é relevante, considerando que no ano passado nós tínhamos as medidas restritivas e esse crescimento ele vai se dar em setores que foram amplamente impactados pela pandemia. O principal crescimento, atividade que a gente identifica de crescimento é o setor de vestuário, que deve crescer aí em torno de 28% em relação ao ano passado. As ruas lotadas do Brás, bairro conhecido pelo comércio de roupas, são um exemplo disso. Por aqui, os comerciantes esperam receber 500 mil pessoas por dia até quarta-feira. A expectativa é vender 20% a mais do que no ano passado. Eles buscam muito camiseta colorida, buscam muito jeans também, modinha. Então, a gente vende variedade de tudo aqui, então eles buscam um pouco de cada. A gente está vendendo bem, graças a Deus. Tem que incrementar essas vendas, né, gente? O comércio está no sufoco, área de serviços, né? Tomara que dê uma ajuda boa aí nessa reta final de 2021. Eu peguei o celular para você ver aqui comigo que tem uma reportagem no G1 que fala exatamente sobre o 13º. Quem tem direito ao 13º salário, sabe? Que tipo de funcionário, as categorias e tudo mais. E tem também aqui, ó, como é que você tira dúvidas, tá vendo? Quem teve contrato suspenso, por exemplo, né? Vai receber 13º, não recebe, tá tudo aqui. As pessoas que foram afastadas do serviço. Quem teve jornada reduzida, ó, recebe o 13º de forma integral, tá vendo? Com base na remuneração do mês agora de dezembro. Enfim, uma reportagem bem interessante no G1 que fala exatamente sobre o 13º salário, né? Quem tem direito e como é que funciona o benefício. Tá bom? Se você não tem o app no seu celular, baixa de graça e você acompanha isso aqui. Muito bem, as vendas nas feiras populares das cidades do agreste pernambucano ainda estão abaixo do esperado. O aumento no preço dos tecidos deixou as roupas mais caras. Os dias que antecedem o Natal são considerados os melhores do ano no polo têxtil de Pernambuco, o segundo maior do país. Um dos municípios que vivem principalmente das vendas do comércio é Caruaru, a 134 quilômetros do Recife. É na feira da Sulanca que mais de 80 milhões de reais são comercializados toda semana. A cidade vizinha, Toritama, é conhecida como a capital do jeans. E também recebe clientes de olho na variedade de roupas e preços baixos. Grande parte dos compradores que vêm de todo o país chega de ônibus. Na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, a movimentação é intensa. Para onde se olha, áreas tomadas, estacionamentos lotados. Eles chegam em grupo. Agora, de fato, há uma retomada econômica que está subsidiada, está muito embasado nesse avanço da vacinação, né? Mas nestes corredores, uma realidade. Já não dá para comprar a mesma quantidade de antes com aquele dinheiro de costume reservado para as vendas. A gente era para ter 2 sacolas cheias, só está com uma, porque muito preço deu uma inflaçãozinha. Os feirantes dizem que os custos subiram. Aí a gente não pode dar desconto, tá dando desconto nenhum, porque aumentou muito o tecido. Antes da pandemia, cerca de 180 mil pessoas frequentavam toda semana as feiras pelas cidades do Polo de Confecções do Agreste, proporcionando um faturamento para o polo de até R$1 bilhão por ano. E se os feirantes e revendedores sentem o peso da inflação, o setor produtivo também precisou se adaptar. Arnaldo produz para lojas do Brasil inteiro e adotou uma estratégia. Os insumos subindo bastante, a matéria-prima subindo, mas a gente fez bastante pesquisa antes de adquirir. E a outra estratégia foi diminuir a lucratividade para manter o preço legal.
Especialistas dizem que, na comparação, o varejo está se saindo melhor do que as vendas no atacado. A gente vê o mercado varejista aquecido aqui, aquele cliente que compra diretamente para consumo aqui no polo de confecções. Haja visto os números, a frequência de pessoas que têm visitado as feiras, das últimas feiras, mas a questão do atacado ela ainda está, vamos dizer assim, num patamar inferior àquele patamar esperado. Agora, olha que interessante, produtores de flores aqui do interior de São Paulo apostaram na antecipação das vendas neste fim de ano. A Carmen gosta tanto dessa época que desde outubro está ajudando a movimentar o setor. Eu acho que a decoração natural faz parte, tem que ter, principalmente as flores, né? Que tem que ser naturais. É vermelho e verde, né? Para mim o Natal é assim. Na embalagem, a cor que predomina lembra as festas de fim de ano. Esses vasos de flores são uma estratégia para vender mais e ela aumentou a produção no campo. Só na estufa onde eu estou, em Olambra, foram produzidos para essa época do ano 140 mil vasos da poinsettia, que é a flor do Natal. Em função da pandemia, dessa vez os produtores usaram uma estratégia diferente, anteciparam as vendas para evitar as perdas e o resultado deu certo. Por enquanto, ainda tem um cenário colorido, mas dá uma olhada lá atrás. A maior parte da produção já está nas casas de consumidores do Brasil e da América Latina. O Michael lembra que no isolamento da pandemia, muita gente teve tempo para cuidar das plantas em casa. O ano passado, a gente já percebeu que o mercado ele deu uma aquecida muito grande, né? Então, por isso que esse ano, a gente falou, vamos manter a quantidade ou aumentar um pouco mais, para poder atender essa demanda. No maior leilão de plantas do país, carrinhos carregados com pinheiros mal chegam e já são levados para o consumidor. No ano passado, foram cerca de 26 milhões de unidades negociadas entre novembro e dezembro. Esse ano, a expectativa é que o Natal seja melhor realmente do que 2020, né, com a retomada dos eventos em todo o Brasil, mesmo ainda não na sua totalidade. Mas é uma expectativa muito positiva, pelo menos um crescimento de 10% acima do ano passado. Os analistas do mercado financeiro reduziram um pouco a previsão do IPCA deste ano. A estimativa da inflação oficial de 2021 caiu de 0,05% para 0,04%. Ainda assim, o índice está bem acima do teto da inflação fixado pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 5,25%. O mercado financeiro também baixou a previsão do crescimento do PIB deste ano. Agora a previsão é que o Produto Interno Bruto, que são todos os bens e serviços produzidos pelo nosso país, tenha um crescimento de 4,58%. Antes, esse índice era de 4,65%. Sem consenso entre os parlamentares, o Congresso adiou a votação do orçamento do governo federal para 2022. O valor pode chegar a 4,8 trilhões de reais. Assim que o relatório foi divulgado na madrugada de hoje, senadores e deputados começaram a reclamar. Queriam mais tempo para ler e apresentar destaques, mudar partes do texto. Assim, a presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas, do MDB, decidiu adiar a discussão e votação do orçamento para amanhã. Aqueles que leram o relatório até um certo ponto tiveram alguns questionamentos que estão sendo levantados através das comissões. Não são questionamentos contra a posição do relator, são questionamentos técnicos. Na proposta do deputado Hugo Leal, do PSD, o salário mínimo no ano que vem vai passar dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.212. Ainda no relatório estão reservados R$ 89,395 bilhões para o Auxílio Brasil, programa social que substituiu o Bolsa Família, o que garante, então, o benefício mínimo de R$ 400 por mês para 17 milhões de famílias. Também na versão divulgada hoje, o relator reajustou em R$ 3 bilhões o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundão. O valor proposto pelo relator é de R$ 5,127 bilhões, um pouco menor que o defendido pela maioria de senadores e deputados, R$ 5,7 bilhões, mas mais que o dobro liberado para a campanha de 2018, que foi de cerca de R$ 2 bilhões. O relator manteve
Manteve ainda 16 bilhões e 500 milhões de reais para as emendas de relator para deputados e senadores, o chamado orçamento secreto. Emendas que são liberadas por ele e que foram criticadas por faltar transparência e proporcionalidade para a distribuição. Sem acordo e adiado hoje, o relatório deve ser votado amanhã na comissão e, na sequência, no plenário. Há muita discussão, principalmente sobre os valores reservados para a educação, saúde e para o fundo eleitoral. A questão do fundo eleitoral, não há consenso na bancada da permanência do número que foi colocado para atendimento do fundo eleitoral. Uma boa parte da comissão está pleiteando que esse número seja reduzido. Tem uma comissão especial também tratando desse assunto. Bom, por falar ainda nessa questão de dinheiro, só reforçando aqui contigo então, os analistas do mercado financeiro reduziram um pouco a previsão do IPCA deste ano, que é a inflação oficial do nosso país. Estimativa então de fechar a inflação agora em 2021 caiu de 10,05% para 10,04%. Ex-presidente Lula participou ontem à noite de um jantar em São Paulo organizado pelo grupo Prerrogativas, formado por juristas, advogados, juízes e professores. Neste evento, ele se encontrou com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB na quarta-feira passada. Foi o primeiro encontro público entre Lula e Alckmin desde que eles começaram a discutir uma possível aliança entre eles. Durante esse jantar, Lula recebeu um prêmio do grupo Prerrogativas e, ao agradecer, falou que ainda não é hora de decidir se eles formarão uma chapa para as eleições presidenciais do ano que vem. Em entrevista para a jornalista da Globo News, Júlia Duailib, o ex-governador Geraldo Alckmin falou que a hora é de união, mas disse que é preciso cautela. O processo ainda está começando, agora é hora de ouvir bastante. Ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político. Eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar. E quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então nós temos que ter paciência. Nada acontece para o vice antes de acontecer para o presidente. Então primeiro nós temos que definir quem vai ser a presidenta, quando vai ser, para a gente discutir quem vai ser vice. No discurso, Lula disse que ainda não definiu se vai ser candidato. Outros partidos já anunciaram nomes, mas ainda não oficializaram as pré-candidaturas. O Avante, com André Janones, o PL, com Jair Bolsonaro, o União Brasil, com Luiz Henrique Mandetta, o PSD, com Rodrigo Pacheco e o Podemos, com Sérgio Moro. Outros partidos já oficializaram as pré-candidaturas. Cidadania, com Alessandro Vieira, PDT, com Ciro Gomes, PSDB com João Dória, o Novo com Luiz Felipe Dávila e o MDB com Simone Tebet. O presidente eleito do Chile, o esquerdista Gabriel Boric, vai ter agora à tarde o primeiro encontro com o atual presidente Sebastián Piñera para falar sobre a transmissão de governo no país. As pesquisas de opinião indicavam um resultado apertado nas eleições deste domingo, mas Boric, um deputado e ex-líder estudantil, ganhou com uma ampla vantagem. Um mar de gente foi para as ruas ontem na capital chilena para celebrar. A maioria era de jovens, mas tinha gente de todas as idades. Esta senhora diz que está muito empolgada, porque acredita que o Chile precisa de uma renovação na política. E ela tem muita fé e esperança na juventude. Aos 35 anos, Boric é o presidente eleito mais jovem do Chile e também o mais votado do país. Com 4 milhões e 600 mil votos, o que representa quase 56% do total. E quase 1 milhão de votos a mais que o rival, José Antônio Kast, da extrema-direita, que teve pouco mais de 44%. Quero felicitá-lo por seu triunfo e desejar-lhe... O atual presidente Sebastián Piñera telefonou para Boric e desejou sucesso para o novo governo. Piñera também convidou o presidente eleito para a primeira reunião de trabalho hoje à tarde. Numa rede social, Kast reconheceu a derrota e disse que também telefonou para Boric para cumprimentá-lo. É o presidente eleito do Chile, merece todo o nosso respeito e colaboração construtiva, ele escreveu. No discurso da vitória, Boric agradeceu ao candidato derrotado e disse que saberá construir pontes. Com José Antônio Kast,
sabremos construir puentes. Ele defendeu a ampliação da democracia, a defesa dos direitos humanos e a imprensa livre. Diz também que um crescimento econômico que se assenta na desigualdade profunda tem pés de barro. Prometeu ser o presidente de todos os chilenos e chilenas. Boric assume a presidência em março do ano que vem, quando terá completado 36 anos, a metade da idade do atual presidente. Ele nasceu em Punta Arenas e entrou para a política como líder estudantil e depois foi eleito deputado. Boric, ele, pela idade dele, ser super jovem, mostra essa geração política progressista, de uma nova geração política latino-americana mesmo. Tem essa cara, né, que traz uma economia verde, traz uma agenda do feminismo, agenda de direitos humanos, a economia verde, e traz esse debate mais fresco assim, para a discussão política, o debate político. Eu acho que isso veio para ficar. Papa Francisco deu uma declaração forte para condenar a violência doméstica contra as mulheres. É quase satânico, não? É quase satânico. Foi um dos termos mais fortes que o Papa Francisco usou para condenar a violência contra as mulheres. O comentário foi ao ar ontem à noite, num programa transmitido pela emissora italiana Mediaset. Francisco conversou com 3 mulheres e um homem, todos em condições difíceis. E respondendo a uma pergunta de uma vítima de violência doméstica chamada Giovanna, o Papa falou: o número de mulheres que são agredidas e abusadas em suas casas, até pelos maridos, é muito, muito alto. O problema é que, para mim, é quase satânico, porque significa tirar vantagem de uma pessoa que não consegue se defender, que só consegue tentar bloquear os golpes. É muito humilhante. Fermare i colpi, não? Mas dá um schiaffo in faccia. É humilhante também quando um pai ou uma mãe dá um tapa na cara de uma criança. Sempre digo que nunca se deve dar um tapa na cara de uma criança, porque tira a dignidade dela. Giovanna contou que tem 4 filhos para cuidar sozinha depois que eles fugiram de um lar violento. Desde que a pandemia de Covid começou há quase 2 anos, Francisco se posicionou várias vezes contra a violência doméstica, que aumentou em muitos países desde que os bloqueios deixaram muitas mulheres presas com os seus agressores dentro de casa. Informações policiais divulgadas no mês passado mostraram que na Itália, todos os dias, são registrados cerca de 90 episódios de violência contra mulheres e 62% deles acontecem dentro de casa. Hoje, o Ministério das Relações Exteriores da China evitou responder a perguntas sobre a tenista Peng Shuai. Ontem, um jornal de Singapura publicou uma entrevista de Peng Shuai em que ela disse que não fez qualquer acusação de violência sexual e que foi mal interpretada. Porta-voz do governo da China disse hoje que este não é um assunto de relações exteriores e que, por isso, não responderia às perguntas dos jornalistas. Em novembro, a tenista, uma das maiores estrelas do esporte da China, foi às redes sociais para denunciar que foi forçada a manter relações sexuais com o ex-vice-premier chinês Zhang Gaoli. A postagem foi excluída meia hora depois, o que gerou críticas de censura ao governo da China. Essa denúncia provocou preocupação na comunidade internacional, com declarações da ONU e de estrelas do tênis mundial em relação a este assunto. E olha que tristeza, subiu para 375 o número de mortos por causa do tufão Rai nas Filipinas. É um dos tufões mais fortes a atingir o país nos últimos anos. Pelo menos 500 feridos e 56 desaparecidos já nas ilhas que ficam na região sudeste das Filipinas. Mais de 400 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa, estão em abrigos provisórios. As equipes de resgate têm dificuldade de acesso porque ainda existem muitas áreas inundadas e com risco de deslizamentos. E de acordo com a Cruz Vermelha das Filipinas, muitas regiões também estão sem energia elétrica, sem água e praticamente sem comunicação. As Filipinas ficam no chamado Anel do Fogo do Pacífico, né? O país é atingido por cerca de 20 tufões todos os anos.
E não perca a seguir, desmatamento na Amazônia é o pior em 10 anos para o período de janeiro a novembro, de acordo com a ONG Amazon. Previsão do tempo também para todo o Brasil, com Eliana Marques. E um Natal na floresta, é um presépio flutuante, navegando pelos rios da Amazônia. Todos os detalhes você confere já já. 2h20 agora pelo horário de Brasília. Obrigado sempre pela sua companhia. Desmatamento na Amazônia continua num ritmo alarmante. Apenas em novembro, o bioma perdeu 480 quilômetros quadrados de floresta. Apenas 1% menos do que a área desmatada no mesmo mês do ano passado, que foi o pior novembro da década. No ano, a derrubada já passa de 10 mil quilômetros quadrados, a maior em 10 anos. Os dados são do Amazon. O sistema de monitoramento do Amazon, que analisa imagens de satélites, detectou 480 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia em novembro. A área devastada tem quase o tamanho da cidade de Porto Alegre. 60% da devastação atingiram as florestas do Pará, seguido por Mato Grosso e Rondônia. A maior parte das derrubadas foi feita em áreas privadas ou em estágio de posse e também em assentamentos. O total desmatado em novembro foi apenas 1% menor que o registrado no mesmo período de 2020, ano em que a destruição bateu o recorde para o mês. O avanço do desmatamento é mais evidente quando o Amazon reúne os dados de janeiro a novembro deste ano. 10.200 quilômetros quadrados de floresta nativa vieram abaixo na Amazônia. A devastação aumentou 31% em relação ao mesmo período em 2020. O gráfico das áreas desmatadas nesses mesmos períodos de 11 meses ao longo dos anos mostra que esse é o número mais alto em 10 anos e deixa clara a tendência de alta, indicando que 2021 deve bater novo recorde de desmatamento. Além da perda de um patrimônio natural, a destruição da floresta amazônica também influencia no equilíbrio do clima. No Brasil, o desmatamento é o maior emissor de gases de efeito estufa. A alta concentração de CO2 na atmosfera tem impacto no aumento da temperatura. As consequências do crescimento desse desmatamento são inúmeras. Entre elas, nós podemos citar o desequilíbrio ambiental, que é causado pela intensificação do aquecimento global, a alteração do regime de chuvas e a perda de biodiversidade de animais e plantas, por exemplo. O desmatamento também ameaça o habitat de povos tradicionais, como, por exemplo, os povos indígenas, os quilombolas e os extrativistas. É necessário intensificar as ações de fiscalização, também embargar as atividades que estão ocorrendo nessas áreas que foram desmatadas ilegalmente. Que presente e que futuro, né? Que a gente quer para os nossos filhos, para as nossas vidas, com essa destruição toda aí das nossas florestas. A gente procurou o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, também a Vice-Presidência da República. Até agora ninguém respondeu. Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará, né, o estado com maior área desmatada em novembro, diz que com as operações do programa Amazônia Viva tem conseguido reduzir os índices de desmatamento nessas áreas sob responsabilidade estadual, mas ressaltou a importância de ações conjuntas para o combate ao desmatamento, já que 70% das áreas florestais do Pará, de acordo com a Secretaria Estadual, estão sob jurisdição do governo federal. Voltou a chover forte, hein, no sul da Bahia. Eliana Marques com os destaques aqui pra gente. Eli, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Tralha. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos vocês. Olha, a chuva da madrugada de hoje destruiu um desvio que tinha sido feito de forma provisória entre Jucuruçu e Itamaraju, no sul da Bahia. Vejam como está o local. Aí era a rodovia BA-284, também o desvio ali próximo e tudo foi levado pelos temporais. A BA-284 era a principal ligação entre Jucuruçu e Itamaraju. Agora, a opção de desvio, que passa por outros municípios, aumenta muito a viagem. Na região de Salvador, que vemos aí agora ao vivo com muitas nuvens, né? Também não se descarta chuva forte hoje e amanhã. E tem previsão de chuva intensa no sul da Bahia, também no oeste do estado, chegando até Mato Grosso e Pará. Risco de alagamento nessas áreas aqui
aqui que a gente vê, olha, no Acre, no Pará, também no litoral baiano. E na Bahia, risco de deslizamento também chegando até o nordeste de Minas e o extremo norte ali do Espírito Santo. Ontem choveu forte também em Goiânia. Um grande buraco se abriu e ameaça a rodovia BR-153. Os veículos agora só podem usar uma das 3 faixas. E tem previsão de mais chuva em Goiânia, também em Brasília e em Palmas, além de Manaus, Rio Branco e Porto Velho. Todas essas capitais aqui estão no caminho da chuvarada hoje, Trali. E sobre as temperaturas, Eli, como é que fica? Olha, tá bem quente, viu, Trali? Calorão hoje de até 36 graus lá em Boa Vista, 35 em Teresina, 34 graus em Campo Grande e Porto Alegre e no Rio de Janeiro, 31 graus. Essas aqui são as capitais mais quentes por região do país hoje. E até aqui em São Paulo e em Curitiba também esquentou bastante. Hoje na capital paulista, olha aí, olha, calor de até 28 graus, céu azul, né? Agora sim, São Paulo, olha. Amanhã fica mais quente ainda e não chove até lá. Agora aquela bela imagem que a gente viu, sim, agora Curitiba, máxima de 28 graus, com chuva só amanhã, viu? Hoje o tempo fica firme em Curitiba e em todas essas áreas que estão em amarelo aqui no mapa, pegando o oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba e toda essa área aqui entre a região metropolitana do Rio, avançando até grande parte de Mato Grosso do Sul e do sul do país. Amanhã já temos áreas gaúchas e catarinenses entrando aqui, olha, na rota dos temporais. E essa faixa toda continua também, pegando o Acre, avançando aqui pelo centro-oeste do país, chegando até Bahia e norte de Minas e do Espírito Santo de novo, Trali. E por falar em amanhã... Exatamente. Amanhã começa o verão. Começa o verão. Olha só, às 12h59 no horário de Brasília. É quando o Hemisfério Sul vai receber os raios do sol da forma mais direta. E aí a gente vai ter o dia mais longo do ano. Esse verão vai ser com laninha. É um fenômeno que mexe com o planeta todo. Ele deixa as águas do Oceano Pacífico mais frias e aí o jato polar, que está sempre por aqui, olha, faz com que as frentes frias avancem bem distantes do Brasil. Por isso, a chuva se concentra nessa faixa mais ao norte. Essa região toda aí fica com mais chuva que o normal, enquanto essa área em vermelho, no sul do país, fica com menos chuva que o normal, fica mais seco. Amanhã, então, eu combino aqui, trago todas as informações sobre como deve ser esse verão, aí pegando todas as regiões do Brasil, Trali. Muito bem, Eliana. Que vem o verão para a gente deixar tudo bem ventilado, mandar essa Covid para o espaço. Exato, bem iluminado, bem ensolarado, bem quente. Até amanhã. Valeu, obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Boa tarde. Olha que interessante, uma pequena cidade do interior do Paraná, nessa cidade os arqueólogos já descobriram 5 espécies de dinossauros. E com isso essa região entrou na rota dos pesquisadores aqui no Brasil. A pequena cidade do noroeste do Paraná tem só 20 mil moradores e oficialmente 69 anos. Mas são os habitantes que viveram aqui há bem mais tempo que isso que roubam a cena. Em Cruzeiro do Oeste tem dinossauro para todo lado, do pastel ao museu. Encontrar o primeiro dinossauro do Paraná e o segundo. Foi muito interessante vir aqui. O museu foi inaugurado há 2 anos e abriga fósseis que vêm de um dos sítios paleontológicos mais importantes do país, descoberto em 2012. Nós temos pterossauro, dinossauro, outros ossos que ainda não foram identificados, que a gente está trabalhando, fazendo pesquisa, mas é muita coisa. Desde o início das pesquisas, já foram catalogadas 5 espécies pré-históricas inéditas que viveram no período Cretáceo, há cerca de 80 milhões de anos. São um lagarto, 2 pterossauros e 2 dinossauros. O Vespersaurus paranaensis, o primeiro do Paraná, e a mais recente, a Bertasaura leopoldinae, identificada por pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ali, com certeza, tem ainda centenas de materiais para serem encontrados, mas toda a região tem um enorme potencial paleontológico. Quem sabe já não tem sido encontrado numa outra área algum material semelhante. O ponto de escavação do sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste é esse aqui. Ele está fechado desde o início da pandemia porque os estudos tiveram que ser paralisados. A área total tem mais de 4 mil metros quadrados. A demarcação para o estudo foi feita em aproximadamente 400 metros, mas só 20 metros tiveram fósseis retirados. Ou seja, ainda há muita coisa para ser estudada por aqui. Vai ter trabalho aqui
para muitos e muitos anos, né? 20, 30, 40, só o trabalho que eu tenho aqui no laboratório hoje dá uns 20 anos aí de pesquisa. Enquanto os estudos não avançam, o que já foi descoberto é suficiente para deixar os moradores dessa pacata cidade paranaense muito orgulhosos. O orgulho é grande porque há milhares de anos existem uns bichos que foram extintos e que agora estão sendo encontrados e estudados mais aqui em Cruzeiro. E à medida que eles forem descobrindo, preservando, você estimula e incentiva o turismo na região, né? Olha que interessante. Na Paraíba, pesquisadores acompanham a temporada reprodutiva do peixe-boi marinho. É um mamífero ameaçado de extinção. Neste mês de dezembro, pelo menos 5 peixes-bois foram vistos juntos no litoral da capital paraibana. A Paraíba é um dos estados do Brasil onde os peixes-bois mais aparecem. O mamífero pode ser observado ao longo de todo o litoral, mas aqui em João Pessoa é mais fácil encontrá-lo no entorno de estuários como esse, onde o rio encontra o mar, que tem águas rasas e com pouca movimentação. Ameaçados de extinção, esses mamíferos aquáticos contam com a proteção de organizações não governamentais, como o projeto Viva o Peixe-Boi Marinho, responsável pelo monitoramento no litoral da Paraíba. Um dos xodós dos voluntários é a Mel, uma fêmea reintroduzida que tem sido vista interagindo com peixes-bois nativos em comportamento de acasalamento. A gestação do peixe-boi dura 11 meses e o sonho dos pesquisadores é que logo essas águas também sejam frequentadas por filhotes. Isso, sob o ponto de vista de conservação, é algo bastante expressivo, tendo em vista que a espécie ela desapareceu em vários trechos do litoral e a Paraíba é um local ainda privilegiado por poder ter os peixes-bois. E ainda bem, né, que tem esse trabalho de conservação, tanta gente, né, dedicada a proteger essas espécies. E olha que interessante, na Amazônia tem um presépio flutuante percorrendo os rios da floresta. As famílias chegam de barco, canoa e os pequenos olhares ganham direção. Dá para ver carrinhos, bolas, bonecas. Eu acho muito legal porque sou uma pessoa boa, né? Que tem vez que não tem criança. Aí é bom que eles deram tudo de graça. A dona Keila viajou 3 horas de canoa para garantir o presente dos filhos. Eu fico feliz por eles também, né? Vendo eles aqui e com brinquedo, para eles já é uma felicidade para mim também. E junto com tudo isso, uma novidade. A árvore tem 30 metros de altura, o Papai Noel, 15. As peças foram produzidas em cima desta balsa para fazer flutuar a emoção natalina. O trabalho é grandioso. O presépio flutuante já visitou mais de 50 comunidades na zona rural de Manaus pelos rios Negro e Amazonas. E onde chega, emociona. Para a comunidade como um todo, né, uma experiência única. Traz alegria, traz felicidade e traz uma sensação de igualdade. Muitas famílias da nossa comunidade ribeirinha, da nossa zona ribeirinha, não têm a sua árvore de Natal, não tem o seu presépio e muito menos não tem o Papai Noel em si. Então, com isso, nós conseguimos fazer com que eles possam ver a árvore, ver o presépio, esse símbolo de Natal. Com essa visita, o Natal ribeirinho ganhou outro sentido. Hoje o meu Natal vai ser com a ceia, né, que vai dar para encher aquela fome que muitas vezes para ser verdadeira não tinha em casa, né? O que você quer ser quando crescer? Doutora. Doutora? Uhum. Sonhos que ganham luzes quando vem a noite. É o momento em que as 25 toneladas de ferros desenhados se iluminam com mais de 15 mil piscas e enchem de magia e cor o Natal nos rios da floresta. Que bela reportagem, né? E parabéns aí para as pessoas envolvidas nessa ação, né? Muita doação, muita distribuição de brinquedos. Como disse a Célia, aquela mãe, dá uma sensação de igualdade, né? De você ter oportunidade também de viver as coisas bonitas do Natal.
O Jornal Hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Outras notícias você acompanha no Jornal Nacional. Boa tarde, fique em paz, se cuide. Muito obrigado e até amanhã.